Olá, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos grandemente. Meus irmãos, nesse domingão eu li aqui a passagem de Gênesis 25 e algo me chamou muita atenção, porque aqui diz que Abraão, ele tomou outra mulher. Eu, até o momento, não sabia que Abraão tinha tido relação com outras mulheres além de Sara e de Agar, né? Eu sempre achei que foi só Sara e Agar que ele tinha se envolvido. Já falei aqui no canal sobre essa questão da sombra, né? De ele ter se envolvido com Agar, que é porque não teve paciência de aguardar a promessa se cumprir. Porque o filho da promessa, o nome já diz, né? É um filho que não nasce da vontade do homem, é uma promessa. E esse que vai nascer, que não é da vontade do homem, ele é uma representação das pessoas que começam a ouvir a voz do Criador sem a necessidade de intermédio de homens. É o próprio Pai que chama, como ele chamou o próprio Abraão, como ele chamou a Moisés, como ele chamou a Noé, né? É interessante que, se a gente parar para analisar, existiram homens que foram chamados diretamente por ele, né? Mas a grande maioria do povo não ouvia a sua voz, não conseguia temer ao Criador diretamente. Até alguns capítulos antes aqui, desse momento de Gênesis 25, nós temos ali um momento quando Abraão manda o seu servo ir atrás de uma mulher para o seu filho Isaque, e a gente vê que o servo de Abraão, o tempo todo ele se refere ao Criador como o Deus de Abraão, não o dele, porque ele não tinha contato com o Criador, né? E assim era a grande quantidade de pessoas que existiram, e até hoje é. A grande maioria, elas se relacionam com o Criador através do Deus de Abraão, através do Deus de Isaac, Deus de Jacó, e muitas das vezes ela não tem como sendo o Deus dela, porque ela mesmo não se relaciona com ele diretamente, como esses homens se relacionavam. E isso de fato é ser filho da promessa, uma pessoa que nasce agora buscando ao Pai diretamente. Esse é o filho nascido do Espírito, que não nasce pela vontade dos homens. Então a gente vê que Abraão e Sara, vendo que não chegava o momento de gerar o filho que eles imaginavam que seria pela vontade deles, porque eles ficavam tentando com certeza, mas não vinha. Ah, então tem relacionamento com uma escrava aí para pelo menos a gente continuar a nossa descendência, porque não adianta, a gente está tentando. E eles não entendiam esse plano do Criador, que era deixar uma sombra para outras pessoas, para outras gerações, que quando lessem, entendessem que não é pela vontade do homem que nasce um filho da promessa, que nasce um filho do Espírito. O próprio nome diz filho do Espírito. É o Espírito que gera, não é o homem. O homem até fala, o homem até pode evangelizar, mas quem faz nascer é o Espírito, não é o homem, né? Então isso é muito profundo. E aqui em em Gênesis 25, desculpa, aqui fala que ele teve relação com mais uma mulher, que no caso aqui também não era nem uma mulher próxima, né? Era uma mulher aqui, ó, que chama Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joquizã, Medã, Mediã e Isabaque e Suá. Aí depois começa a falar que as descendências de todos esses filhos que foram gerados. Mas o que mais me chamou a atenção é que no verso 5 de Gênesis 25 diz que Abraão, porém, deu tudo quanto possuía a quem? A Agar? Para Ismael, filho de Agar, que foi o filho que na cabeça dele de Sara era o filho que seria descendente deles. Ele deu tudo que ele possuía aos filhos de Quetura? Ele deu uma parte para os outros filhos? Não, ele deu tudo que ele possuía para Isaac. Por quê? Porque Isaac não veio pela vontade dele, nem pela vontade da mulher com que ele estava. Veio pela vontade do Criador, que é a sombra da esterilidade de Sara, né? Então a gente vê que ele deu tudo o que ele tinha para Isaac, porque Isaac veio pela vontade do Criador e não pela vontade do homem. Então quando a gente entende isso, você vê quão perfeitas são essas sombras e quão profundo é esse assunto. Porque aí a gente começa a entender que hoje nós temos muitos filhos das escravas por aí, que são pessoas que só fazem o bem
porque alguém diz que tem que fazer. Existe uma lei que diz, você não pode ir para a esquerda nem para a direita, você não pode fazer isso, fazer aquilo. Era como lá os 10 mandamentos. Eu até gravei a mensagem esses dias. Uma pessoa que não matava porque a lei dizia não matarás, o pai se agrada dela. Paulo mesmo fala em Romanos, eu não roubava porque a lei dizia não roubarás, eu não matava porque a lei dizia não matarás. Só que o filho que mais agrada ao Criador é aquele que não mata, não porque está na lei, mas porque o Espírito Santo do Pai o diz para não matar. Em espírito e em verdade. Isso é buscar o Pai em espírito e em verdade. Ela não precisa da lei, ela não precisa do tutor, ela não precisa de nada para fazer o que é correto. Esse é o filho que agrada ao Pai. Não é um servo inútil, que só faz o que tem que fazer porque a lei manda. O filho que agrada ao pai é aquele que faz o que tem que fazer porque ele ouve a voz do pai. Por isso que Adão foi chamado de homem de fé, Abraão. Por isso que Moisés foi chamado de homem de fé. Por quê? Porque fé está ligado a isso, a você estar ligado ao Criador. E aí, quando o Criador manda a mensagem, você o obedece como filho. Por isso que o Messias foi chamado de filho amado, porque era obediente a quem? A lei? O Messias teve tutores, teve mestres que ele obedecia para ser um filho que agradava ao pai? Porque hoje a gente vê que o sistema religioso coloca na mente das pessoas que se você não está dentro do templo e tem um líder religioso, não frequenta uma igreja, você é um filho que não agrada ao pai. Só que de acordo com as próprias escrituras que eles dizem que entendem, está escrito lá que quem agradou o pai não tinha tutor, não tinha mestres, não tinha rabi, não tinha nada. Eles tinham quem? Eles tinham o Espírito Santo do Criador como guia deles. A qual líder religioso não é se prestava conta, né? Qual local ele ia para ouvir alguns conselhos de alguém para fazer o que era certo? Até onde eu sei, ele agiu em obediência ao Espírito Santo do Pai, por isso foi chamado de homem de fé. Então, entenda que filhos de escravas, Adão não, desculpa, qualquer um deles, né, poderia ser. A gente percebe que em José a história foi a mesma, no caso de Ana, no caso de Abraão, se deitava com as escravas, nascia um monte de filho. Olha aqui quantos filhos ele teve com Quetura. Ele teve Zirã, Joquizã, Medã, Mediã, Isabaque, Suá, meu pai amado. E com Sara, que é a mulher que ele amava, ele não conseguia ter filhos. Só veio a nascer esse filho quando aprove ao Criador. E por que na velhice? Porque não é fácil nascer um filho do Espírito. O Pai deixou para o finalzinho para deixar essa sombra para a gente. Não é fácil. Um filho do Espírito só nasce de verdade se ele for muito temente ao Criador, se ele for muito sensível à voz do Pai, porque os fermentos, os enganos da prostituta que querem roubar a herança dos filhos é muito grande. Mas quando nasce um filho do Espírito, há festa no céu. Porque nasceu aquele que não precisa de mandamentos. Não precisa ser mandado, como eu falei na mensagem sobre os mandamentos. Ele faz por amor. Nasceu aquele em quem o Pai se agrada. Nasceu mais um membro do corpo. Olha que maravilha que é entender isso. Que nós possamos a cada dia buscar ao único e verdadeiro pastor, aquele que fala conosco em espírito, que nos guia. E enquanto aqueles que não conseguem ser guiados por esse pastor estiverem ainda nessa escuridão, nessas trevas de compreensão, o Pai sim faz uso de pessoas que estão cheias do seu Espírito Santo para levar a mensagem correta a essas pessoas e libertá-las das mãos dos pais que as escravizam, dos padrastos que as escravizam, das prostitutas que roubam a sua herança. A hora que a pessoa entende isso, ela abandona tudo, como o filho pródigo fez, considera como lavagem aquilo, e ela volta a comer pão na onde? No templo religioso, como os líderes dizem? Não, ela volta a comer pão na casa do Pai, que é no seu entendimento, que é a casa de oração, que é a morada do Espírito Santo, como Paulo fala no livro de Coríntios. A casa não sabeis vós que vós sois o templo, a morada do Criador? Só que ele só mora em você a partir do momento que você não tem mais padrastos, que você deixou pai e mãe, como o Messias falou em Mateus 10, que são essas pessoas que ficam se intrometendo no seu relacionamento com o Criador.
Nenhum casal aceita que pai e mãe fique se metendo no seu relacionamento mais após a pessoa se casar. E por que que muitas pessoas hoje, quando vão se relacionar com o Criador, não entram para o quarto, que é buscar o Pai em espírito? Elas vão a um local para buscar, porque ainda são filhos escravos. Precisam de guias, de tutores, são filhos cegos. Mas quando a luz chega, essas pessoas então abrem os seus olhos para compreender a profundidade que é buscar o Pai em Espírito em verdade e ser um filho da livre, como disse Paulo em Gálatas 5, que compreendeu perfeitamente isso que eu estou falando, que os filhos da livre têm marido, têm pai. Os filhos da escrava são muitos, mas não têm pai, só têm padrastos. E precisam o tempo todo estar sustentando esses padrastos, bancando eles, porque não conseguem ainda se libertar da mão deles. Mas a luz dessa mensagem pode abrir o seu entendimento agora e você compreender que você foi gerado neste mundo para ser filho do único e verdadeiro Pai, que é o Criador do universo. A gente percebe que muitas pessoas, quando vão se referir ao Criador, elas falam, né, em suas orações, ô Pai, entra com provisão, né? Não é assim que as pessoas oram? Ô Pai, porque todo mundo quer ter o Criador como Pai. Mas quantos de verdade tem? A grande maioria não tem, porque quando vão ouvir um conselho, quando vão fazer alguma coisa, vão buscar em homens a resposta. E aí é onde está o erro. Porque quando é para agir alguém fazer alguma coisa, se eles recorrem ao pai espiritual. Mas quando é para receber uma mensagem, saber o que fazer, recorre a homens. Por quê? Porque com o verdadeiro Criador não existe meio termo, é sim, sim e não, não. Não foi isso que ele falou pela boca do Filho? E as pessoas não querem ouvir essa palavra dura, sim, sim e não, não. Como é difícil não ter como negociar, mas é assim no reino espiritual. Já no mundo físico, onde os padrastos estão o tempo todo se moldando para agradar a todo mundo, então ali você vai ter a resposta que você quer, mas não significa que você tem o Criador como seu pai. Você ainda está preso na mão de homens e filho escravo, que para o Criador, como ele disse lá na parábola do servo inútil, ele se referindo ao povo de Israel, mas hoje podemos encaixar também que todos aqueles que continuam ainda fazendo o que é certo só porque alguém disse que é certo, não porque ela recebeu do Criador isso, então automaticamente é filho escravo. É um filho que não agrada ao Pai. Mas quando nos libertamos das mãos dos homens, aí passamos a termos um relacionamento de intimidade com o Criador do Universo, que as Escrituras compara a um relacionamento de marido e mulher, um relacionamento de fidelidade individual, onde ninguém pode se intrometer. Que o Eterno abençoe a vida de todos, grandemente.